apenas 3 episódios, já posso afirmar que The Last of Us é uma das melhores, se não a melhor adaptação de videogame para a TV. Eu assisti já esses 3 episódios, não deu para fazer vídeo antes, mas eu tô gravando aqui para falar minha opinião. Já para deixar bem claro, eu zerei o primeiro The Last of Us. O segundo eu joguei o início dele, mas depois eu não zerei. E então essa é a minha experiência com The Last of Us, tá? E assistindo a série, a série ela é bem mais detalhada, ela tem algumas diferenças em relação ao jogo, como no último episódio, que foi no terceiro, que eu vou falar em partes depois. Mas como eu disse, é tudo mais detalhado. Por exemplo, no jogo a gente já inicia a série com a Sarah dando o relógio para o Joel e logo depois já corta lá para a cena deles fugindo da cidade. Na série é bem diferente. A Sarah ela começa no início do episódio sendo uma das protagonistas e aborda vários outros temas, como o início da pandemia mesmo, o início do caos, como ela indo relogelheiro, sei lá como fala o nome do cara que conserta relógio. Ela indo lá no cara que conserta relógio e a mulher falando para ela sair de lá que a loja já estava fechando, a interação dela com os vizinhos e depois a cena da fuga da cidade que é idêntica, muito idêntica ao jogo. E eu gosto muito desses detalhes, até porque é uma série que a gente está vendo e a série tem que ser um pouco diferente do game para fazer todo sentido na dramaturgia. E eu acho o primeiro episódio muito bom como um episódio de introdução. O final deles indo atrás lá do Robert e o Robert já tá morto, que é a Marlene que mata o Robert. E acho que é Robert o nome dele, tá? Eu não sei se eu tô cometendo algum equívoco aí. Mas ela mata o Robert, a Marlene, entrega a Ellie para o Joel e termina com um episódio dele saindo lá da zona de quarentena. Agora, o segundo episódio, aí eles trabalham um núcleo um pouco diferente do que a gente conhece do game. Na verdade, bem diferente. Eles explicam praticamente um pouco da origem do fungo, né? Primeiro que no primeiro episódio, a primeira cena é de um programa de TV dos anos 60, já deles explicando do possível surgimento de um apocalipse por conta dos fungos. E no segundo episódio mostra lá na Tailândia, acho que era na Tailândia, um pouco dos experimentos, dos médicos. E aí já nesse terceiro episódio, no último episódio, o Joel conta pra ele, né, como que o fungo ele se espalhou pelo mundo, né, que foi pelos alimentos de farinha, de trigo, de tudo, e em menos de um dia e meio, mais ou menos, já não já estava um caos e 3 dias depois já não tinha mais nada. Ah, agora falando um pouco sobre o terceiro episódio, na verdade vou só terminando aqui, o segundo episódio termina com a morte da Tess, que é bem diferente dos games, dos games não, do game, mas eu achei que foi bem melhor que no game. Para quem não jogou, a Tess ela praticamente se entrega lá pros militares que estão chegando, pro Joel e a Ellie ganharem mais tempo e eles atiram nela. E nem mostra ela sendo baleada, né? Só mostra depois se em alguma cena lá, se você olha para trás, você vê o corpo dela no chão. Mas diferente disso, não mostra mais nada. Já na série, a Tess ela é infectada, assim como no jogo, mas para ganhar tempo é contra os infectados, que ela praticamente põe fogo em todos. Tem aquela cena nojenta e agonizante
infectado passando aquele fungo na boca dela, que é uma cena horrível. Agora falando um pouco do terceiro episódio, que é o episódio que mais distou assim do jogo mesmo, né? Que é o episódio do Bill e do Frank. O Frank ele não tá no jogo, ele é citado, mas a gente não vê ele no game. Já na série ele ele tipo aparece de fato, conta toda a história de como o Bill conheceu o Frank e como que o início do relacionamento deles que acabou durando por muitos anos. No, assim como no jogo, o Bill ele é uma pessoa muito perturbada da cabeça, podemos dizer assim, né? O cara muito antes ele já estava se preparando para um apocalipse. E ele é um cara muito frio, muito. Eu tô procurando a palavra certa para descrever ele. Muito ranzinza, isso. Ele é muito ranzinza e ele não gosta das pessoas, ele gosta de viver sozinho. Até que aparece o Frank, que no princípio o Bill não tinha gostado muito dele, mas logo após isso ele se apaixona por ele e depois ele fala que o Frank é a única pessoa do mundo que vale a pena, que ele estava errado sobre o mundo de antes, porque pelo menos tinha uma pessoa que valia muito a pena, que era o Frank. Eu gostei muito do núcleo dos dois. É um núcleo assim que não tem no episódio. Eu gostaria que o Bill ele tivesse sobrevivido e tivesse aquelas mesmas cenas que tem no jogo, como por exemplo deles empurrando o carro enquanto os infectados vêm, dele do Joel pendurado e atirando nos zumbis, da Ellie roubando os quadrinhos dele. Ia ser bem legal se tivesse na série, mas não vai ter, né? Visto que no final os dois cometem suicídio, né? Porque o Frank ele fica doente e ele decide se matar ali mesmo porque enquanto a vida ainda está boa, ao invés de esperar um pouco e a doença ficar ainda mais agressiva. Então ele decide se matar e o Bill também decide se matar junto com ele, tomando aqueles comprimidos junto com o vinho. E, e é isso. Aí daí então o Joel aparece, a Ellie lê a carta que eles escreveram e eles pegam o carro que o Bill tinha deixado para eles e eles seguem agora rumo ao Tommy, onde o Tommy tá, que é numa hidroelétrica. Pelo menos no jogo é numa hidroelétrica. E essa daí é a minha opinião sobre a série. Eu não sei se eu vou comentar semanalmente, episódio por episódio, ou eu vou esperar a série acabar, aí eu faço um vídeo aqui comentando um pouco sobre a série. Mas eu tô gostando bastante, eu acho que vale super a pena assistir ela sim.